Quantos estiveram aqui conosco na quarta-feira? Quantos receberam aquela palavra na quarta-feira aqui? Quantos estão colocando em prática essa palavra? Olhe para o seu irmão e diga: cuide daquilo que Deus te deu. Não, aperta a mão dele com carinho e diga: cuide daquilo que Deus te deu. Porque se Deus te deu, é porque você tem capacidade de cuidar daquilo que Ele te deu. Hoje eu tenho uma palavra para você. Eu queria terminar a mensagem de quarta-feira, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Hoje eu tenho algo novo para você. Sem demora, não sei se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e o verso 2. Hoje eu tenho uma palavra que vai direto ao seu coração. Como a pastora estava mencionando logo aqui, eu tinha que ter ido embora ontem. Eu queria pregar lá na nossa igreja hoje, mas como ela falou, né, o homem prepara os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. E eu estou aqui, vou ficar até quinta-feira. Sexta-feira, se assim o Senhor permitir, estarei embarcando para Miami. Se alguém um dia for para terras estranhas ali, por favor nos procure, se ali vai ter um conterrâneo aqui dessa terra maravilhosa. Amém? Agora eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje Deus tem uma palavra para você. Olhe nos olhos dele e diga: hoje Deus tem uma palavra para você. Olha o que é que diz ali, ó. Depois Davi, retirando-se deste lugar, escapou para a caverna de Adulão. Diga: Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai soubera disso, desceram ali para ter com ele. Verso 2: ajuntaram-se a ele, preste bem atenção, ajuntaram-se a ele todos os que se achavam o quê? Diga em aperto. Todos os endividados, diga endividados. E diga todos os amargurados de espírito, diga amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com eles cerca de 400 homens. Antes de eu começar a mensagem, eu quero lhe chamar a atenção para algo. Você ser chefe de alguém que tem capacidade é muito bom. Agora, você ser chefe de 3 tipos de pessoas, como Davi foi, é complicado. O primeiro tipo de pessoas, quer que ali? Endividado, diga endividado. Segundo, diga em aperto. Terceiro, amargurados de espírito. Você ser chefe de 3 tipos de pessoa desse, você tem que olhar para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa da ajuda de Deus. Olhe para ele e diga: você precisa da ajuda de Deus. Eu quero falar nesta noite sobre mentalidade de um visionário, mentalidade de um guerreiro, mentalidade de um homem e de uma mulher de visão. Quantos homens e mulheres de visão eu tenho aqui nessa noite? Ixi, parece que só a metade. Deixa eu ver para lado de cá, pela metade. Quantos homens e mulheres de visão, guerreiros eu tenho aqui desse lado? Levante a mão. Parece que é a metade. Deixa eu ver para lado de cá. Quantos homens e mulheres de visão, guerreiros eu tenho aqui nessa noite? Pega a mão do seu irmão e diga: se você é guerreiro ou não. Procura saber se é guerreiro ou não. Escute uma coisa: na vida nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A mentalidade do homem limita o homem. Se o homem não tem uma mentalidade aberta, a sua mente limita o processo de crescimento do homem. Se o homem não tem uma mente ligada em Deus, ele é uma pessoa limitada. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: abra sua mente, porque senão você vai se limitar. Diga para ele: abra sua mente, porque senão você vai se limitar. Porque o homem que tem uma mente limitada, ele é um homem que não consegue ir adiante. Ele não consegue alcançar novos alvos. Ele não consegue alcançar um novo nível. Ele não consegue alcançar uma nova dimensão. Mas eu venho nessa noite a falar para homens e mulheres que são visionários, que são guerreiros, que são homens e mulheres que vão alcançar um nível maior em Deus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. A pior coisa que existe no homem é o homem que
antes de qualquer coisa, ele já na sua vida se identifica como uma pessoa derrotada, como uma pessoa que não cresce na vida, como uma pessoa que não vai adiante, como uma pessoa que não consegue prosperar na vida. O que eu acho interessante é que o texto que nós acabamos de ler fala de uma história de um homem chamado Davi. Davi, em um certo momento de sua vida, ele estava fugindo, diga fugindo. Davi estava fugindo, e a Bíblia relata que Davi foge para um local chamado Caverna de Adulão. O que eu acho interessante é que Davi estava fugindo, porque depois de ter matado Golias, depois de ter feito aquele reboliço todo, aquele movimento todo, o rei Saul queria matar a Davi. Então Davi estava fugindo, fugiu para um local chamado Caverna de Adulão. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu quero hoje ministrar sobre o seu coração que a sua mente, a sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de um homem e de uma mulher visionária. A sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de um homem e de uma mulher guerreiro ou guerreira. A sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de uma pessoa que quer alcançar um nível maior. Quantos querem alcançar um nível maior em Deus? Parece que só a metade da igreja, viu? Vou perguntar de novo, quantos querem alcançar um nível maior em Deus? O que eu acho interessante nessa história é que Saul estava buscando a Davi. E o interessante nessa história é que é algo que acontece nos nossos dias hoje. Saul estava buscando a Davi, mas o problema de Saul não era Davi. O problema de Saul não era Davi. O problema de Saul era um problema interno dele. Saul tinha um problema dentro dele. O inimigo de Saul não era Davi. O inimigo de Saul se chamava Saul. Saul tinha um problema dentro dele muito grande. O problema de Saul é que ele se achava inferior. E aqui eu começo a falar a nossa ministração de hoje. O homem, quando ele se acha inferior, ele limita a sua mente. Quando o homem ele se acha inferior a qualquer um outro, ele limita na sua vida o processo de alcançar níveis maiores. Quando eu acho que eu sou inferior, quando eu acho que eu sou incapaz, quando eu acho que eu sou menor, quando eu acho que eu não tenho condições, eu automaticamente limito a minha vida até um certo ponto, aleluia. Mas eu venho nesta noite a falar para um povo guerreiro, que a partir de hoje vai alcançar níveis maiores, vai alcançar uma dimensão maior, vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você concorda comigo, eu posso ouvir um amém? Pegue na mão do seu irmão e diga, você vai chegar lá. O que eu acho interessante é que isso acontece nos nossos dias. Quando Deus nos abençoa, os invejosos se levantam para querer fazer alguma coisa contra nós. Mas o que eu acho interessante é que os invejosos ainda não entenderam que quando Deus nos abençoa, eu não tenho nada a ver com a bênção que Deus me dá. Porque a bênção que Deus me dá é por causa da graça que está sobre a minha vida. Deus se escolheu te abençoar, Ele te abençoa independentemente da inveja de qualquer um. Não vai atrapalhar a bênção de Deus sobre a tua vida. Por mais que alguém, aleluia, se levante, por mais que alguém queira, por mais que alguém faça de tudo, a inveja, o olho grande não vai impedir da bênção de Deus chegar até a tua vida. Quantos concordam comigo assim? Parece que só a metade da igreja, mas a gente vai chegar lá. Chegou perto de Davi 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas: os que se achavam em aperto, os que se achavam endividados e os amargurados de espírito. Imagine você, Davi estava fugindo. Toda fuga não é algo fácil. E perto de Davi já encosta 3 tipos de pessoas. Encontra os endividados, os amargurados de espírito e os apertados. E o que eu acho interessante, eu não sei se acontece somente com você, ou melhor dizendo, só comigo. Muitas vezes esse tipo de pessoas chegam até nós. E você fala, pastor, mas por que essa pessoa chegou até a minha vida? Sabe por quê? Porque na tua vida há um referencial de Deus.
A tua vida existe algo que atrai as outras pessoas. Pastor, por quê? Porque na vida de uma pessoa que ela é visionária, que ela é guerreira, as pessoas se juntam a ela, porque ela tem algo para passar para as demais. Se eu não tenho algo para passar para as outras, ninguém vai se aproximar de mim. Mas se eu tenho algo para passar para alguém, todas as pessoas querem estar ao meu lado. Eu não sei se você conhece alguém que é prazeroso estar ao lado dela. É prazeroso você estar com ela. É prazeroso você gastar momentos com ela. Por quê, pastor? Porque da vida daquela pessoa flui algo que alegra a tua vida. Flui algo que alimenta o teu ser. Flui algo que alimenta a tua vida. Você conhece alguém assim? A melhor coisa que existe na vida é você estar perto de pessoas que têm algo. É guerreiro, é visão. As pessoas que não têm visão na vida, as pessoas que não são pessoas visionárias, que não são pessoas guerreiras, elas limitam a vida dela a um nível de pessoas somente. Elas não conseguem alcançar um nível maior de pessoas. Eu venho nesta noite para falar para a sua vida que hoje as pessoas que se achegarem até você é porque Deus está enviando com um propósito, e Ele sabe que o potencial da tua vida é suficientemente capaz para sair da tua vida água para alimentar essas pessoas. Se você crê comigo, diga amém. Olhe para seu irmão e diga: a tua vida é canal de Deus para alimentar as demais. O que eu acho interessante é que Davi estava fugindo. Por que Davi estava fugindo, pastor? Davi estava fugindo por um motivo. Davi não estava fugindo porque ele era medroso. Davi não estava fugindo porque ele não queria dar uma de bom. Davi estava fugindo por um motivo. Qual era o motivo, pastor? Ele estava fugindo porque ele não queria. Por causa de quê? Repita comigo: não queria tocar no ungido de Deus. Davi estava fugindo de Saul porque ele não queria tocar em Saul. Porque Davi tinha um princípio. Qual era o princípio, pastor, de Davi? Eu não posso levantar as mãos para um ungido de Deus. Eu não posso levantar as mãos para um ungido de Deus. Olhe para seu irmão e diga: não levante a sua mão para um ungido de Deus. Creio que hoje é um dia especial para você mudar a sua mentalidade. Pastor, que mentalidade? Uma mentalidade de uma pessoa limitada, fraca, uma pessoa que está muitas vezes cansada, desabatida, uma pessoa que está triste, desanimada, para uma mentalidade de um homem e de uma mulher guerreira. Para um homem e uma mulher que tem visão. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: chegou a hora de você mudar a sua mentalidade, e a partir de hoje ter uma mentalidade de um homem ou de uma mulher visionário, guerreiro e que vai alcançar níveis maiores. Quantos concordam comigo? Digam amém. Primeiro tipo de pessoas: apertados. Pastor, que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa é essa pessoa apertada? A pessoa apertada é quando a pessoa fica presa, ela não consegue passar de um certo limite, ela se sente fechada, ela se sente oprimida, ela se sente travada. A pessoa apertada é aquela pessoa que na sua vida ela não consegue chegar a níveis maiores. A sua vida é uma vida